É bastante importante essa fala do secretário Jango Ornstein, Gustavo Uribe, porque tudo indica que nós teremos a necessidade de nos revacinar, como ele falou, pode ser que venha inclusive a ter aquela vacina como a gente tem a da gripe, né? Trivalente, tetravalente, com vários vírus combinados. O novo coronavírus a gente já viu que ele é capaz de fornecer variantes aí, de mutar, né, com o tempo. Então a gente está vendo aí o governo de São Paulo declarando que está se preparando para não faltarem doses da vacina contra a Covid-19, não só para os paulistas, como também para os brasileiros. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como vai ser essa estratégia? A estratégia, pelo que eu tenho conversado com alguns integrantes do governo de São Paulo, é, sobretudo, Carla, evoluir nos estudos da chamada intercambiabilidade, ou seja, na possibilidade de que uma pessoa, um paciente que se vacinou com a AstraZeneca ou com a Pfizer ou com a Janssen, possa se vacinar nessas doses de reforço com uma Butanvac ou com uma Coronavac, já que o Instituto Butantan, a partir de outubro, e essa é a previsão, consiga produzir uma vacina 100% nacional, com insumos brasileiros e uma vacina brasileira. Então, esses estudos têm sido feitos pelo Instituto Butantan. O Ministério da Saúde também tem feito algumas análises da possibilidade da intercambiabilidade. Por quê? Porque aí nós poderíamos não ficar mais reféns da vinda de vacinas do exterior, por exemplo, da Janssen ou da Pfizer. Se um paciente que foi vacinado inicialmente com a Pfizer, se ele pode, nessas doses de reforço, ser vacinado com uma Coronavac, com uma outra tecnologia ou com a Butanvac. E é interessante a gente perceber que o governo de São Paulo e até o Ministério da Saúde tem se preparado justamente para essa fase de retorno, para que seja uma vacinação perene a do coronavírus. É por isso que foi aprovado aquele projeto de lei para que você possa produzir vacinas da Fiocruz, ou seja, da AstraZeneca, em laboratórios de produção de vacinas animais, porque assim nós teríamos uma capacidade instalada industrial muito maior para a produção de vacinas em larga escala. Há uma possibilidade, inclusive, Carla, de exportação. Depois que nós vacinarmos todos os brasileiros todos os anos, que nós exportemos as nossas vacinas ou da AstraZeneca ou da Coronavac para nossos vizinhos latino-americanos ou até para países africanos que ainda não receberam nenhuma dose de vacina. Então, é uma expectativa dos governos, tanto federal como do estado de São Paulo, se preparando para lidarmos no futuro com essa doença. Olha que interessante que você está trazendo para a gente uma perspectiva que até pouco tempo não havia, quer dizer, de nós sermos fornecedores de vacinas, porque nós temos a grande sorte, né, Basília Rodrigues, de contar com os institutos Fiocruz e Butantan, que já tem tradição nessa fabricação de vacinas, que já tem uma seriedade comprovada aí ao longo de anos e anos e anos, como eles têm aí a fundação deles, que retroage ao século passado, né, a Fiocruz fez 100 anos agora há pouco tempo, então a gente sabe que a gente pode contar com a qualidade dos nossos fabricantes. Agora, e dentro do Ministério da Saúde, qual foi a repercussão, hein? Pois é, apesar do assombro, né, da pandemia e desse vírus que não está em sua totalidade conhecido por nós, né, pela nossa população, o processo de vacinação tem que ser tratado de uma maneira mais natural, tem que ser naturalizado, ou seja, a gente ainda está na primeira etapa de vacinação, a gente ainda está na primeira experiência de vacinação da população em caráter nacional, mundial até mesmo, né? Mas em 2022 teremos que ter um novo calendário de vacinação e tentar corrigir os erros que foram evidenciados agora, desde a fabricação à distribuição desses imunizantes. Quando o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deixou a pasta, ele gostava de reafirmar, né, endossar o fato de que deixou o Ministério da Saúde com a compra de 500 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus, independentemente da marca. Este quantitativo é mais do que o dobro da população brasileira, porque o governo já estava vislumbrando este momento de vacinar a população novamente. E aí, Carla, até para quem está acompanhando as notícias aqui, não se confunda com o que a gente acabou de comentar da terceira dose. A terceira dose, ela ainda está sendo tratada em caráter experimental, em fase de testes, para avaliar a sua necessidade ou não.
Agora, a gente está falando de um momento em que as pessoas que já foram vacinadas, ou quem não foi vacinado ainda, terá que ir aos postos de saúde para se proteger do coronavírus em 2022. Lembrando que é ainda um ano de eleição e até lá o governo espera ter conseguido vacinar as pessoas, ou ao menos 70%, 80% da população, até setembro deste ano. Teremos vacinas suficientes? Até aqui, nem mesmo para esse primeiro ciclo de vacinação, elas foram suficientes, né? Até aqui, o que a gente tem de informação, 20% da população, então, somente realmente receberam a primeira e a segunda dose. Elas podem se dizer, estamos imunizados, porque há uma diferença entre ser vacinado e ser imunizado. Imunizado mesmo, só quando você receber as 2 doses da vacina. Um último ponto que eu gosto de colocar nessa análise é que a imprensa está em cima, o poder público, a sociedade, mas tem um outro agente aí de olho nesse cumprimento do calendário, a Justiça. Quando o Plano Nacional de Imunização foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, uma das observações feitas pelo ministro Ricardo Lewandowski, que é relator deste processo, é sempre manter uma constante atualização dessas informações, inclusive sobre o que o Brasil fará no ano que vem.